Reunião com a Erika está sendo gravada. Vamos lá? Vamos lá. Me conte. Sabia que vocês foram a primeira referência de nicho vertical que eu tive ali dentro do Marcados? Eu lembro que quando eu entrei, vocês ainda eram um Estúdio Bold, e aí o Lona falou, ai, do Estúdio Bold, em alguma aula que eu estava assistindo, e aí eu fui lá e comecei a seguir vocês, e aí eu vi aquela transição que vocês tiveram de streaming. E realmente, eu fiquei perdida, eu não achava vocês em lugar nenhum. E aí, depois que eu vi que vocês tinham trocado para Casa Forte, Trocar de nome é realmente quando há necessidade. Não, eu não acho é uma que boa passar. estratégia, assim, porque eu quero, porque não sei o quê. Não, tem que ser a última opção. Mas é melhor fazer o quanto antes, né? Se precisar fazer. A gente não conseguia registrar o nome. Enfim, e a gente queria crescer e não dá para crescer sem ter uma marca registrada. Não dá. Eu estava pesquisando também a possibilidade de registro do nome que a gente criou aqui e eu descobri que existe outra Vert. Não é para o nicho que eu tô entrando agora, mas é de branding. E aí tá bem. Está registrada? Então, tá. Ali na classe de marketing, um parceiro meu fez a pesquisa ali e aí tá registrada como Vert. E aí ele falou: ah, dá pra você colocar alguma coisa ali na frente, né? Só que aí eu não acho legal a gente ficar competindo espaço. Eles já estavam lá primeiro, não sei se vale a pena. Aí agora, para não ficar muito parecido, como eu comprei domínio e tem o site ativo, aí eu pensei, bom, eu não vou trocar agora, vou esperar no mínimo vencer o domínio, né, para não ter um segundo custo, apesar que o domínio é muito barato. Mas para não ter todo esse retrabalho, aí vai ser agora, em abril, eu acho. E aí a gente vai. Eu tava pensando em refazer o nome. Qual a sua opinião? Há quanto tempo você atua? Com esse nome vai fazer um ano, em abril. Ah, é pouco tempo. Tudo bem. É, não, relaxa. A gente já Pouquinho. estava com Bold há 5 anos. Nossa. É, foi mais difícil. Mas, assim, é igual tirar um curativo, tem que ser o mais rápido possível para depois trabalhar em cima do novo nome. É, né? Já tem registro? Não tem muito para onde correr. Se você quer crescer, quer se tornar reconhecida, é melhor Não, fazer eu vacilei. certo. Foi um vacilo completamente meu, porque ali na busca do domínio, eu vi que o domínio Vert não estava disponível, e aí eu comprei o domínio Vert Branding. E aí eu caí também no erro de categorizar ali tudo. Não que para SEO seja ruim, mas também não tem nada a ver. Não sei se é ruim, assim, ter a categoria no nome. E aí até o menino que faz o registro das marcas que eu faço aqui, ele falou que branding, como é uma categoria, o INPI pode nem considerar como diferente do nome lá. Então ele falou, ou você troca o nome ou você coloca alguma coisa para enfeitar o nome. Só que aí vai ter que estar na logo também. Aí eu falei, ah, mas eu também não quero dois nomes, sabe? Então vai rolar um renaming por aí. Então vai rolar, já tá decidido, né? Já. Que mais? Que mais que te aflige? Olha, hoje eu já tinha decidido nichar antes, quando eu comecei ali observar o movimento de vocês no mercado ali de harmonização e tudo mais. Eu falei, cara, muito legal. Eu preciso nichar e a forma mais tranquila, assim, de você nichar e falar diretamente com o público de uma forma específica é nichar vertical. É fácil, né? É mais fácil do que você nichar horizontal. Eu falei, tá, projetos eu já trabalhei.
E aí eu tava em dúvida, aí pareceu que caiu do céu, assim, um projeto. Eu fechei um projeto com um maker que estava em transição, ele estava abrindo uma produtora audiovisual. E ele é brasileiro, mas ele mora no Japão. E aí ele trabalha ali com uma galera que são os atletas ali da Europa, brasileiros também. Ele gravou a aposentadoria do Felipe Augusto. Aí eu falei, nossa, cara, eu vou ter o meu primeiro projeto internacional no portfólio. Amei trabalhar com ele, foi um projeto que eu adorei. É o meu projeto favorito até hoje. E eu falei, vou nichar para isso. Aí eu falei, tá, comecei a fazer alguns conteúdos assim. E aí eu chamei a Vicky, que é uma grande referência para mim. Eu falei, poxa, tô nichando. Eu falei, que dica, né, você me dá? Ela falou, então, nicha, mas nicha bem. E aí, quando ela falou nicha bem, bateu aquele medo desesperador de, nossa, eu vou limitar demais. E aí eu voltei atrás, abri mão do nicho, passei alguns meses sem nicho, continuei atendendo, eu não fiquei sem cliente, mas aí apareceu outro cliente do audiovisual. Eu falei, se ele fechar ele, sabe? Não tinha aparecido ninguém que eu tivesse gostado tanto de trabalhar quanto esse projeto do áudio da produtora. E aí eu falei, se ele fechar, vai ser esse nicho, e se eu gostar de trabalhar com ele, e aí tá sendo muito legal o projeto. Aí eu voltei agora, em janeiro, falei, vou nichar para audiovisual, e aí eu tô refazendo esse movimento de novo, de fazer pesquisa, me aprofundar no mercado. Agora tá um pouco mais claro, que é o segundo cliente que eu tenho desse do mercado audiovisual, então tá um pouquinho mais fácil de entender as dores. Aí eu especifiquei mais um pouco, que os dois eles têm o mesmo perfil, filmmaker virando produtora. Ah, eu vou apostar nisso, que é o que está acontecendo, é quem está chegando, e aí mais para frente, qualquer coisa, a gente muda a rota só um pouquinho ali, 20 graus, para a esquerda ou para a direita, mas é isso. Só que assim, produzir conteúdo está sendo bem difícil. Aparecer é difícil. Eu tô arriscando postar algumas coisas nos stories ainda com muito receio. Eu tenho medo de julgamento, é verdade. Tenho medo de julgamento, das pessoas olharem e falar, ah, tá errado. Eu recebo bons feedbacks dos projetos que eu faço, mas a síndrome do impostor derruba, sabe? Toda aquela. Parece que a crença de que você é o impostor é mais forte do que a crença do que você ouvir a palavra do seu cliente e falar, não, Érica, tá muito bom, tá muito legal, tô gostando do processo, e aí fica eu tô nessa de, ai, se eu estiver fazendo errado e todo mundo me fazendo errado. E aí eu comecei a ler até aquele livro, é, Skin in the Game, que o Caolin tá falando bastante dele agora. Aí eu falei, eu vou ler esse livro e vou começar a me arriscar mais, só que ainda é bem difícil. E eu queria perguntar, assim, como que foi para vocês começar a direcionar conteúdo, fazer conteúdo? Eu vejo que hoje você já faz live com as suas clientes, é, e é bem engajado, né? Eu nunca tive medo de julgamento. Eu nunca tive medo de pôr minha cara a tapa, assim. Nunca. Diferente do meu marido. Meu marido é muito na dele. Se dependesse dele, ele nem seria empreendedor. Aham. Porque tem que ter skin de empreender, tem que ter coragem, de tomar tapa na cara às vezes, sabe? É, Sim, eu não tenho vergonha. Então, é uma coisa que aí você tem que trabalhar com você mesmo. É outra coisa que, assim, você faz reunião com seus clientes desse jeito que você tá fazendo comigo? como assim? A sua câmera posicionada assim, de lado? Sim, não, Não. por quê? Porque é muito estranho a gente olhar o seu perfil.
E você tá Ah, olhando, tipo, pra lá, assim. aham, Você não tá olhando pra mim, é muito esquisito isso. tá. Eu preciso estar olhando pra tua cara. É como Uhum, se eu estivesse fazendo uma reunião de frente com o cliente, tomando um café. E ele estivesse olhando pro lado e falando comigo. É muito estranho. tá. Eu Porque montei até um tá cenário prestando assim. atenção em mim. E aí ele, Aham, você falando comigo e parece que você não tá falando comigo, parece que você tá falando pro lado, entendeu? aham, tá, Só pelo tá. fato de não estar posicionada a câmera de frente pra você. Já muda muito. Eu sei que é um detalhe que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eu faço reunião todo dia. E geralmente elas usam o celular ou o computador, a câmera do computador para falar comigo. Então, geralmente elas estão viradas de frente. A partir do momento em que você conversa com a pessoa e a pessoa tá falando e ela nunca tá olhando para você, é estranho porque parece que ela não tá falando com você. Uhum. Nunca tinha pensado nisso. Pois Eu é. tentei achar o melhor ângulo, assim, que que não expusesse muito o meu ambiente, sabe? Porque eu faço reunião no meu quarto. Ó, faz assim, ó. E, Desfoca o fundo. Pronto. Já não dá. tá, certo. Ou talvez um biombo para pôr atrás de você. Ou desfoca. E aí, pronto, tá bom. Mas pelo menos você tá olhando pro cliente, você não tá de lado, entendeu? Porque pode Uhum. estar prestando atenção. Mesmo que você esteja. Eu sei que você tá olhando pra tela do computador e você tá me vendo olhando pra você. Mas Vendo. eu olho pra você e você tá olhando pra mim. Às vezes eu jogo até a janelinha do cliente um pouco para cá, assim, de ladinho, Já e eu ajuda. fico um pouco mais aqui. Já Só ajuda. que ainda minha tela tá aqui ainda, sabe? Então Mas já tem ajuda. essa. Pelo menos você tá mais de frente. Uhum. A gente tem que tentar ao máximo parecer que é o mais próximo possível, o mais pessoal. Essa era de reuniões digitais, a gente não pode afastar mais do que já é afastado. Então faz diferença. E o audiovisual, acredito eu, não sei absolutamente nada sobre o nicho, mas como eu imagino que trabalha com muita sensibilidade, deve ser ainda mais sensível a isso. Sim, nunca tinha pensado nisso. Nunca mesmo. Nunca passou essas coisas pela minha cabeça. Você ainda está pegando projeto de outras áreas além de audiovisual? Sim. Paga a conta, né? Mas se divulga, como é que tá sendo? Então, tá sendo mais uma prospecção ativa mesmo ali, identificando necessidade. Tem cliente que chega por indicação, tem cliente que é um pouco mais recorrente. Tem um. Você oferece hoje? Depende do cliente. Porque assim, tem o projeto da primeira produtora que eu comentei, que foi que foi a que me deu esse start no audiovisual, foi um projeto completo. Foi completo mesmo. Foi assim, punk. E eu decidi que eu também não quero mais fazer isso. Por quê? Mas foi estratégia, Ah, relatório de marca, plataforma de marca, verbal e identidade visual. Foram quatro, 4 a 5 meses de projeto. Foi loucura. E assim, eu fechei por um kit baixo, relativamente baixo. Foi ali, acho que foi ali uns R$ 2.000. Então, imagina R$ 2.000 dividido por 4, 5 meses. Ficou completamente insustentável, mas eu também aceitei por fechar nesse valor, porque eu pensei um projeto internacional para o portfólio de um nicho que eu me sinto confortável. Tá pagando, já tá ótimo, sabe? Foi o que eu falei assim pro meu marido. Eu falei, nossa, eu faria de graça esse projeto. muitos Mas os eu tô projetos tendo dificuldade de aumentar um pouco o ticket também. Tá, hoje o máximo que eu consigo de ticket é 5K e tá pouco, porque quando eu faço
todo esse processo sozinha, eu demoro. Então, são 4 meses. Eu já perdi projeto pelo prazo ser de 4 meses. E aí eu comecei a perceber. Se eu não trouxer gente para trabalhar comigo, o ticket não aumenta. Então, eu já pensei em diminuir a entrega, fazer ali o que estou fazendo agora. O que eu estou fazendo tá rolando. Eu estou fazendo uma estratégia mais enxuta, bem enxuta mesmo, e identidade visual. E aí eu consigo diminuir muito o meu processo, eu consigo ali manter o de um cronograma de 45 dias em um valor que tá legal, tá ok. Só que não tô conseguindo fechar isso por 5 ainda. E eu não sei se é porque eu fico com medo de oferecer o preço, ou se é porque aquilo, né, ainda tem aquela história da necessidade de fechar. E eu sinto que isso atrapalha. Assim, nossa, eu tenho que fechar porque você tá pensando ali no financeiro. E aí eu sei que isso atrapalha um pouco. Se eu cobrar alto, pode ser que não feche. Eu tava com um projeto de 10K na mão. Nada a ver com audiovisual, mas ele gostou tal, e aí ele falou, Érica, beleza, o preço não é um problema. Ele falou, quanto tempo? Aí eu falei, então, projeto completo, eu demoro ali em torno de uns 4 meses. Aí ele falou, consegue abaixar para 2? E aí eu dei para ele e falei, acho que eu consigo. Só que eu nunca fiz um projeto completo em 2 meses. Eu sabia que eu ia ter que chamar pessoas. E aí eu já tinha ali uma pessoa que tá no meu radar pra gente fechar alguma coisa quando sair um ticket um pouco mais interessante. Mas como ele saiu com esse talvez, ele não fechou. Ele não fechou. Eu sinto que se eu tivesse falado para ele, sim, eu te entrego em 2 meses, ele teria fechado comigo na reunião ali mesmo. Será? É Porque, assim, a que questão. parecia que tá muito certo. Bom, a gente nunca vai saber. Porque, assim, É, nunca mesmo. eu sinto que eu fecho mais projetos quando eu sou firme. Pode demorar algum tempo. Nem sempre eu fecho na primeira reunião que eu tenho com o cliente. Às vezes eu fecho na terceira reunião que eu tenho com o cliente. Mas é não abaixa preço, não abaixa prazo. Às vezes até aumentar prazo, tá? Porque o cliente está demorando tanto para fechar que outros projetos vão entrando, o projeto dele vai ficando lá para frente. A gente Uhum, trabalha com Eu não sei como que é o seu processo. A gente trabalha com cronogramas exatos. Tem dia para acontecer cada coisa. uhum, Então, quando o cliente faz a reunião comigo, eu já mostro, ó, o nosso próximo horário, nosso próximas datas disponíveis é dia tal para imersão, dia tal para entrega do relatório, dia tal, que eu não chamo de relatório, tá? Eu chamo de guia de posicionamento. Dia tal para narrativa e para verbal, dia tal para identidade visual. Tipo, acontecem nesses dias. Você tem que se ajustar para assim, para fechar esse contrato. Só que sim. geralmente as datas são para frente, porque já tem gente. Quem está fazendo projeto agora fechou com a gente em novembro do ano passado. Vocês fazem, então, um projeto por vez. Mais ou menos. Aqui funciona uma linha de produção. Uhum. Os projetos eles têm etapas. Vou abrir aqui para você ver. Peraí. Tá vendo minha tela? Aqui, ó. Esses são os processos. A gente cobra por cada uma das etapas, menos para reunião de imersão. A gente não cobra reunião de imersão porque a gente precisa dela para qualquer outra etapa. Mas a gente
cobra, a gente produtizou. Isso quem ajudou a gente a fazer foi a Paula Araújo, Marcados. Uhum. Antes a gente era, o projeto de branding custava tanto. Não, agora a gente faz por etapas e cada etapa tem um preço. Daqui a pouco eu te mostro exatamente qual é o valor, mas só para você entender o nosso cronograma, a gente está fazendo a estratégia, sessão de terapia de um cliente e está entregando a verbal de outro. Ah, entendi. Então, e aí quando a gente está na verbal de um cliente e passou para o Pedro, porque vai passando de mão em mão o projeto. Aí passa para a etapa visual, passa, não, não é comigo ou com a equipe. É com o Pedro, que está aqui do meu lado. Uhum. Aí, enquanto ele faz a visual, ele tá na visual de um, a gente já começou outro projeto. Então é tipo uma linha de produção, entendeu? Para Entendi. fluir. Eu Então, sinto que isso dificulta também, assim, trabalhar com mais de um projeto sendo eu sozinha. Em pura. semana, não dá para parar em momento nenhum, e aí começa a ficar cansativo, sabe? Tipo assim, é mais ou menos a mesma coisa, então enquanto eu tô fazendo ali as reuniões de estratégia, eu tô fazendo o verbal de outro e fazendo a identidade visual de outro. Só que só eu, não tem outras mãos. É, Tá puxado. Aí eu, não, eu até comentei com meu marido, falei, eu não vou mais fazer verbal, não vou mais pegar verbal. Eu posso, no máximo, traçar uma narrativa ali. Foi uma coisa que eu amei fazer, gostei muito, mas não é uma área que eu me especializaria e faria só isso. Então eu falei, não vou mais fazer verbal, não, prefiro trazer alguém e colocar o preço embutido na proposta, sabe? então, a Exato. gente, ó, vou te mostrar. Eu apresento todos os entregáveis. Então, aqui o que a gente chama de sessão de terapia, as imersões de diagnóstico, que é a base para esse relatório de estratégia, que a gente chama de guia de posicionamento, porque para o nosso mercado faz mais sentido. Eles pagam para comprar posicionamento, mas eles não pagam, não querem pagar por um relatório, porque é uma coisa chata. Uhum, Inclusive, pensa aí para o seu mercado, que é uma coisa bem de humanas. Geralmente quem gosta de relatório é exatas. aham, Relatório é uma coisa meio técnica, né? Então, assim, a gente chama de guia de posicionamento. E aí tem duas versões. Tem a versão completa, que a gente cobra 9.000, e a versão Pocket, que é 5.500. O que diferencia é o momento em que meu cliente está. Se meu cliente é um profissional em transição de carreira e ele vai começar na harmonização, eu vendo a versão Pocket para ele, porque para eu vender o completo, eu preciso que ele esteja mais estabilizado, que ele tenha uma clínica rodando, que ele entenda quem é o cliente, que ele já conheça o que ele faz. E aí é um projeto mais parrudo, eu consigo entregar. Agora, se ele precisa de algo para começar a se posicionar, sinceramente, não, eu até posso vender o completo, mas para ele não não vai ter tanto. não vai ter tanto retorno. Então, a versão mais enxuta, assim, o essencial para ele começar, a gente vende a versão Pocket. Aqui é o de um cliente, tá? Por isso que tá assim, um X e tá um vermelhinho aqui, que Aham, esse cliente não ia contratar naming. A gente entrega naming, que aí vem depois do guia de posicionamento. Não tem versões de naming, nome é nome, então a gente é um valor só. A narrativa também tem a versão completa e a versão pocket. A versão pocket a gente entrega só o manifesto, a completa a gente conta uma história e aí finaliza com o manifesto e mensagens da marca também. A verbal também tem a versão completa e a versão pocket. Slogan, mantras, território de palavras, voz, som de voz, frase, a bio do Instagram é uma coisa que a gente sempre faz também, que eles, para ela, o meu mercado valoriza muito isso. E a identidade visual, etapa 6 também em versão completa e versão pocket. E o que a gente entrega mais também é o branding sensorial, que é um mapa de diretrizes de mimos e brindes, de moda e beleza, de decoração.
De menu, a gente assina um menu para clínica. Também tem a versão completa e a versão mais enxuta. Assim, não é que a qualidade é inferior, é só que a gente enxuga mesmo. A gente entrega menos. Hum, Isso aqui é uma coisa que a gente vende à parte, é pós-projeto, se o cliente quer contratar. É um livro capa dura mesmo, é um guia de posicionamento. É tudo que foi entregue, só que o Pedro rediagrama para um formato de livro capa dura, impresso. legal. Aham. E aí, implementação também é uma coisa que a gente parou de colocar no contrato, por mais que o cliente queira implementar, eu não ponho mais no mesmo contrato, é uma coisa que eu cobro à parte depois do projeto entregue. Porque o que aconteceu já muitas vezes, o cliente fechou, tipo, 5 aplicações, aí ele falou, mas eu não quero fazer essas aplicações agora porque eu ainda tenho pasta, eu ainda tenho cartão de visita, eu ainda tenho nananã. Vou esperar acabar e aí eu faço um novo. Ok, senhor cliente. Aí eu acho que vai acabar daqui 3 meses. Não, daqui um ano acaba e ele vem procurar a gente querendo fazer. Aí o dinheiro que ele pagou há um ano atrás já não vale mais, entendeu? Aí a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo para fazer essas demandas. Não vale a Uhum. pena, porque aí o cliente não quer esperar, né? Ele quer, eu preciso agora minhas pastas, porque já acabaram. E aí? Aí, para não ficar chato, né? Pra gente não causar um atrito com o cliente, a gente faz, mas assim. Para nossa fluxo de trabalho é péssimo, porque aí a gente tem que parar tudo para resolver essas questões. Então a gente não faz. Colocar algo na agenda que não tá mais pingando, né? Na conta. Já começa. Já me aconteceu também de o cliente optar a pagar em 2 vezes ou em 3 vezes, projeto com prazo de 4 meses, e o pagamento encerrar antes do final do projeto, e aí parece que aquele último mês, ele parece que é um mês de atraso. É muito estranho quando isso acontece, quando o pagamento termina antes, exceto quando é à vista, né? Porque à vista você consegue fazer, administrar ali. Mas quando tem essa questão, parece que fica sobrando tempo ali. É muito estranho. Não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Não, mas é que seus projetos também demoram demais. Os nossos é entre 30 e 45 dias no máximo. A Uhum. gente não fica com um projeto igual você falou, 4 meses, já jamais, jamais. Nossos Né? projetos não tem Mas, revisão, tem no máximo ajuste, só que os ajustes são por etapas, então não é uma coisa que a gente fica dias em cima deles, é coisa de horas. Então não pode atrasar, porque senão prejudica o próximo cliente, a gente não pode. E os nossos clientes já se acostumaram. Então a gente não refaz projeto. sim. Não tem, poderia ser com outra cor? Não, não poderia, nem tem, eles nem questionam isso. Precisa, tempo é dinheiro também. Então, assim, os projetos acontecem num período curto de tempo. Da última imersão de estratégia para entrega do guia de posicionamento é uma semana. Daqui para cá é outra semana, daqui para cá é outra semana, aí daqui para essa a gente faz juntas, né? Narrativa verbal, uma semana, daqui para cá 2 semanas, da 4, se tiver nem 5 semanas de projeto. Não pode demorar, senão não vale a pena. Nossa, e como que vocês fazem assim, todas. Vocês usam o método nave inteiro? A gente adaptou para a nossa realidade, mas nosso método é Uhum. completo. Eu vou abrir aqui para você. Porque, nossa, já fiquei presa assim 3 semanas com reuniões de A gente, 3 horas. então, ó, Loucura, assim. 3 vezes por semana tinha reuniões de 3 horas e eu não sei se eu tô fazendo errado, a mas gente porque escolheu. eu gosto de Hum. conversar também, entender, deixar o cliente falar. Eu não fico naquele cronômetrozinho, sabe? Então fica muito comprido também. Que você espaça as reuniões, né? Então, geralmente eu faço de
segunda, quarta e sexta ou terça e quinta, depende muito da agenda do cliente também. A gente faz de uma vez. Segunda, terça e quarta. Quantas horas, assim, vai? Geralmente a gente deixa agendado 3 horas, mas quando é presencial, aí eu tô com um cliente lá, putz, aí é 4 horas. Aí vai longe, né? É. 1 hora a mais, no máximo, extrapolo. Quatro É horas. mais produtivo, né? Eu já percebi que quando você consegue fazer assim, uma juntinho da outra, não tem o mesmo tempo de espera da pessoa resgatar o que ela estava falando na outra reunião. Eu prefiro fazer junto, que aí eu já mato tudo de uma vez. Esses tempos aí de um dia no meio para mim não faz sentido. Uhum. Sem contar que eu só vou pegar para trabalhar depois que terminou a última reunião. Aí eu revejo tudo, arrumo todas as respostas. Aí a gente começa a colocar as coisas no relatório. Mas eu prefiro tudo de uma vez. E aí, para a gente começar a trabalhar. Tentar enxugar ao máximo os processos para você não ficar muito tempo com o projeto na sua mão. Eu vou abrir aqui para você ver. Ó, a gente divide em 3 dias. Então, primeiro a gente entende quem é a pessoa, pede para ela contar a história dela. Ponto A e ponto B, o que que ela faz, por que que a gente está realizando esse projeto, onde queremos estar daqui a 6 meses, 1 ano e 5 anos. Aí, na mesma reunião, a gente já entra em mercado. O que podemos dizer sobre o mercado em que estamos inseridos? De que maneira você quer ser visto pelo cliente, pelo mercado? A gente fala sobre players, quais profissionais nos inspiram, quais profissionais têm propostas similares a nossas. A gente entra também nessa primeira reunião em produtos e serviços. Quais produtos e serviços são o carro-chefe? Quais são seus principais benefícios? Qual é o procedimento que você gostaria de vender mais? O que você gostaria de receber ao investir em um tratamento ou procedimento como esse? A gente faz muito exercício de empatia com o cliente, dele se colocar no lugar do paciente dele. Quais Legal. outros serviços, produtos você oferece? Que experiência eu quero gerar para o meu cliente, paciente ou aluno? Que a gente tem alguns que dão aulas também. E para além do óbvio, como o seu negócio pode ou vai gerar receita. Aqui finalizou o primeiro dia. Foram 3 horas ou às vezes até mais. Aí, para o segundo dia, público. Quais são os perfis de cliente que você atende? E aí, eu aprendi com a Eve e com a Amanda a colocar os públicos, cada perfil de público numa cor diferente na hora que você tá. Eu não faço post-it também, tá? A gente não usa post-it, vai direto num doc. Deixa eu abrir um Legal. para você ver. Eu tô trabalhando com nave bem no padrão mesmo. Eu quis. Ah, e a gente foi adaptando para as nossas necessidades. É, Eu acho que o às nave vezes do eu jeito sinto que que ele tem é, funcione para exercício gente. que dá para tirar. Ó, É, a gente pinta. Aqui é perfil de mulher de 30 a 40 anos, é roxa. Aí, 40 a 50 anos, é azul. Aí, os maridos, que é um outro público, tá no laranja, porque aí a gente consegue visualizar melhor. Fica mais legal. claro depois para a gente não se perder. E aí, enquanto eu faço as perguntas para cliente, tem outras duas pessoas juntas na imersão escrevendo o que a cliente está falando. Então você não fica com essa responsabilidade de escutar, perguntar e escrever ao mesmo tempo. Eu escrevo também quando eu faço reunião assim, quando eu tô Aham. presencial,
tem muito como eu ficar escrevendo, mas às vezes eu ainda faço umas anotações, eu às vezes levo até papel, e aí eu anoto no papel. Mas como tem o Lucas e a Júlia, eu só pergunto para o cliente e eles vão escrevendo. E toda reunião gravada também, porque qualquer coisa a gente volta na gravação. Bom, então aí a segunda a gente faz de público e a gente finaliza com experiência do cliente. E aí o último dia, terceiro dia de imersão, a gente fala sobre valores e personalidades. E personalidade. Quando é o relatório enxuto, a gente enxuga os exercícios. Mas os exercícios ainda são os mesmos. É isso? É, a gente não faz todos, mas são os mesmos daqui, sim. A O gente que é só. realmente essencial e que vocês consideram ali que vai ajudar eles, que vai ajudar o cliente. Aham. Se você quiser, eu te mando isso aqui para você dar uma olhada. Porque esse é o. Através do Nave, através de outros. É que não tem só o Nave aqui. Eu vi. Ó, esse livro do Galileu me ajudou bastante. Tem exercícios daqui que eu tirei para cá. Legal. Tem um outro livro que eu durante a pós-graduação, o professor indicou que é muito antigo Design Thinking, que também tem um monte de exercício. Ver outras pessoas fazendo projeto, me dá insights de perguntas que para o meu nicho faz sentido. Então eu vou trazendo o que faz sentido para o meu mercado e para o tipo de relatório que eu quero entregar. Legal. Eu E nunca tinha visto, nunca tinha pensado em usar, em não usar os Canvas. Eu sou bem ali nos Canvas ainda, de entender como eles. Agora que eu tô tentando pegar essa imersão mais enxuta, entregar algo mais enxuto, que eu tô trazendo só perguntas. E aí eu trago no Notion mesmo, em reunião, eu não apresento nada, em reunião eu vou perguntando e vou colocando ali no Notion para trazer um mini relatório também depois. aí depois para trazer para o relatório a gente monta outra apresentação e aí a gente traz ó, esse relatório tem 52 páginas, por exemplo, que é o relatório Uhum. que é o que a gente considera completo, que tem introdução, objetivos. Aí antes a gente apresentava a SWOT. Aí agora, nesse projeto, é a primeira vez que a gente apresenta essa versão, que inclusive foi uma ideia de um membro do Marcados que eu conversei, que ele apresenta assim para o cliente dele. Eu achei muito legal, que ele falou que é da Ana Couto, que é impulsionadores, detratores e aceleradores, visão interna e externa. Achei muito melhor do que a SWOT, que eu acho que tá um pouco batido, assim, um pouco obsoleto. Uhum. Eu achei bem mais interessante. E eu testei com a cliente, ela adorou. Então, para ela fez sentido, para mim fez mais sentido, então eu vou manter. Então, assim, não se prenda a um nave 100%. O nave é legal, é ótimo, é uma boa base, mas estuda outras coisas. Lê esse livro do Galileu, veja outras pessoas fazendo projeto, outras entregas. Porque aí você vê o que faz sentido para você montar a sua metodologia, sabe? De uma forma que atenda melhor as dores, né? O seu público, que é diferente das dores do público do André, por exemplo. É, eu já percebi isso. Que às vezes tem um exercício que eu penso, mas vai acabar nem usando essa informação, sabe? Vai. E às vezes o cliente não tem nem como responder algumas coisas. E aí eu comecei a tirar alguns exercícios que eu tava vendo que não tá me trazendo muito conteúdo de valor nas reuniões. Você tem que ir moldando isso com o tempo. Faz um debriefing dos seus próprios projetos. O que que eu acho Uhum. que o meu cliente não. E outra coisa que a gente começou a fazer, está fazendo muita diferença, acompanhamento com o cliente. Eu estou dando um acompanhamento de 6 meses para o cliente, para saber o que que ele está usando mais, o que está sendo mais útil, o que está sendo menos útil, o que que ele quase não está usando, o que que ele não está sabendo usar.
porque aí eu consigo ajustar as minhas próximas entregas. Eu sei que, nossa, não faz sentido nenhum para ele ter declaração de propósito. Eu vou tirar, porque eu demoro um tempão fazendo isso, sabe? Se para ele não faz sentido, eu vou deixar o que para o meu cliente vai ser útil. Então, traga o que para o seu cliente vai ser útil. Legal. Às vezes a Nossa, gente traz coisas demais, a gente perde muito tempo fazendo e não é útil. eu levei bastante aquela ideia de aprender, que eu tinha que aprender a fazer ali o que o André estava ensinando primeiro, para depois começar a desconstruir. E agora eu vejo que eu tenho, não vou falar que eu domino o método nave, porque eu vou estar sendo muito prepotente, mas eu consigo aplicar o método nave de uma forma mais fluida do que era antes, e agora eu já me sinto um pouco mais à vontade de remodelar isso para o que faz sentido. Tô tentando encontrar formas de fazer isso. Sim. Eu vi Pega, bem que sabe, imprime ele inteiro, joga no chão e vai vendo o que que faz sentido e faz isso com o seu relatório. O que que dali dos exercícios do NAVE está indo para o relatório? Porque às vezes você está fazendo mais exercício do que de fato está indo para o relatório. Então tem exercício ali que está demais, que você pode tirar. Uhum. Fez várias, a gente inclusive faz ainda esses exercícios. O que que de fato o relatório está, quais são os exercícios que faz sentido para o relatório? Porque a gente estava vendo que a gente estava fazendo exercício demais, que nem estava sendo aproveitado no relatório e ficava lá. A gente fazia por fazer. Então a gente começou a enxugar. Aí começou a ficar mais enxuto as reuniões e a gente trazia mais valor para o relatório. Sim. É uma forma também, né, de diminuir ali o custo de tempo. Aqui o Coisa que ticket ele tem uma margem melhor. você que entrega um relatório enxuto e a identidade visual, uma coisa que para o cliente faz muito sentido, assim, eu percebi para mim, tá? É a plataforma de marca, que é uma coisa que a gente começou a entregar recente, porque era uma coisa que também a gente não tinha. A gente estava focado em fazer tantos outros exercícios que a gente deixava por último, acabava não fazendo a plataforma. Mas a plataforma é um resumo perfeito de tudo. Então, se você às vezes focar só em entregar a plataforma para o seu cliente a identidade visual, putz, é uma puta entrega, porque aquela plataforma a gente não dá muito para ela, mas ela tem tudo ali. Prefiro, inclusive, a plataforma do que relatório. Eu sinto que quando os clientes eles pegam a plataforma, eles leem e eles entendem. Agora, o relatório é muita informação e parece que então, a experiência que eu tive com o meu público, com o método Nave ali completo, essa entrega, eu percebi que o relatório para ele, eu percebi que para ele tanto fez eu entregar ou não o relatório, que o que valeu ali mesmo foi a plataforma. E o verbal ele gostou bastante. Foi bem interessante. Depois que a gente começou ali o verbal, ele falou: Nossa, Érica, eu nem. A gente terminou a identidade visual e ele tinha as assessorias, né? Nossa, esse projeto foi uma cura. Eu nem acredito que eu fiz esse projeto. Eu espero que traga real assim, resultado. Porque ele falou: A gente nem terminou. E aí eu comecei a aplicar o que você trouxe ali de conceito pro verbal, e aí ele conseguiu uma reunião com uma assessoria de um atleta. Eu falei, nossa, que legal, foi assim um dos melhores feedbacks que eu tive até hoje. E só que aí depois que eu entreguei o projeto, ele deu uma sumida. A gente tinha até falado de acompanhar a marca, e aí ele falou que ia ativar a marca em dezembro, e aí ele entrou de férias e também ele não é daqui, então não entendo muito bem como funciona lá, se ele ainda tá de férias, mas ele deu uma sumida. E agora eu não sei também se ele vai continuar, se ele vai aparecer. Já mandei umas mensagens, ele sumiu real, assim. Mas para ele também não fez diferença o relatório. O que fez diferença mesmo foi uma entrega mais objetiva, mais objetiva. Eu queria muito tirar o relatório ou achar uma forma diferente de entregar o relatório. A plataforma pode ser a saída.
Ela é o relatório resumo. Res- A Ela é a síntese da síntese da síntese, né? síntese. E é ótima, ela é super visual, super fácil de entender. É muito bom, às vezes, para um cliente em que você não consegue entregar um relatório completo. Eu, sozinha, não conseguiria. Pelo menos não no tempo que a gente entrega. Eu acho que eu ia precisar ficar uns 4 meses também com o projeto para conseguir entregar um relatório de 52 páginas. E é insustentável. Nem se eu fechasse 10 mil para 4 meses, não compensa. Não compensa. Fica insustentável financeiramente. Mas me deu muita clareza ver que dá para enxugar bastante e não ficar tão apegado assim ao método NAVE. É que eu aplico o NAVE há um pouco menos de um ano, né? Vai fazer um ano em abril que eu comecei a aplicar ele. Então ainda rola aquela insegurança de estar fazendo efeito. Mas acho que está funcionando é porque tá saindo, então dá para dar uma mexida, né? Agora, de trabalhar isso com menos exercícios ou de forma mais objetiva e em vez de trazer aquele relatório de várias páginas, trazer o relatório enxuto ou só mesmo um direcionamento de posicionamento, que seja o que é o público ali do audiovisual fala muito, né? De posicionamento. E aí eu ali na minha bio do Instagram tá, construo marcas. Só que eu já pensei em colocar posicionamento para filmmakers e produtoras ali, que eu acho que conecta mais com eles. Vou fazer isso. E Coloca entregar esse obras que seu relatório. mercado valoriza mais. Uhum. E usar o processo para entregar o que eles querem, no final das contas, né? Ser mais objetivo com o cliente. E o que Tirar para esse. eles é importante? Instagram? Pense em montar uma bio para eles. A gente mostra até de forma visual como ficaria o Instagram, a home ali do Instagram deles. A gente troca a foto de perfil, põe os destaques do jeito que a gente imagina que tem que ser. A gente refaz a biozinho ali. A gente refaz os posts, mostra como ficaria aplicado na nova identidade visual. Sim, sim. Para eles faz sentido, porque é a ferramenta que eles mais usam. O nosso É, público, eu, que vê o de eu você. acho que ali para o mercado do audiovisual é a bio do Instagram e a bio do LinkedIn, né? Porque tem bastante, eles prospectam bastante ali pelo LinkedIn. Então, acho que é esses dois, assim. E aí eu fico questionando também, será que essa identidade verbal completa faz sentido com, sabe, mil uma coisas ou uma narrativa, a bio e uma bio ali do LinkedIn mais elaborada não vai trazer um território ali de expressões, não vai trazer mais facilidade, porque também eu tenho medo de entregar. Eu já percebi que às vezes não funciona entregar um verbal completo para uma marca que está começando e você entrega, parece que você está entregando um problema na mão da pessoa, que a pessoa olha aquilo, um monte de páginas sobre identidade verbal e ela pensa, como que eu vou aplicar? E às vezes ela vê até a necessidade de contratar um copy. E a ideia é facilitar o processo. E ela não. Então, Quantos e quantos projetos a gente já não entregou? Projetos grandes. O cliente engavetou. Por talvez não saber usar, por, enfim, não saber o que fazer com aquilo. Engavetou. sim. E continua usando, porque a gente cria todo um discurso proprietário para ele. E aí ele ignora e continua usando o mesmo discurso genérico de antes. Então, assim, não adianta a gente forçar a barra, sabe? Sim. Entregue o que Ficar você ali na defesa do branding, né? Ficar dependendo do branding para o quer. cliente. Fala, não, mas é importante, é importante. Mas se não, se na rotina dele não cabe, tem que caber, né, na rotina do cliente para ele implementar. E o momento dele, ele tem que estar preparado para aquilo. Uhum. Ele tem que se esforçar também.
É, Porque é um esforço colocar, mudar o posicionamento, adotar um discurso proprietário. Você tem que se esforçar para isso, para se manter na linha, na dieta, porque é tipo uma dieta. E ainda uma dieta que o ideal é que você não escorregue, para não gerar os ruídos, né? Mas ele tem sim. que estar disposto a isso. E tem cliente que tá. E mesmo assim, com o ticket alto que você tem hoje, você encontra esses clientes, acontece isso, assim, ele paga um valor alto e acaba engavetando, mesmo. Já teve projeto de 20 mil engavetado. Nossa, Já. Já teve projeto de 30 mil que metade foi engavetado. A outra metade ela tá usando, mas uhum. a outra metade ela meio que engavetou. Não sei se ela vai tirar da gaveta em algum momento, mas enfim. Tem gente. Tem gente com dinheiro que paga e não usa. Pra ter, né? Paga pra ter ali. Acontece. Por isso é que existe gente que vai te pagar o valor que você acha que deve. Inclusive, aumente seus preços sem medo, porque o André me falava isso, eu ficava me cagando de medo de aumentar. As pessoas enxergam valor quando o, o investimento é maior. Por que que eu vou investir num projeto de 5 mil, sendo que tem gente oferecendo por 30? Aí, na mente da pessoa, qual que você acha que é melhor? É, né? Eu preciso estudar também essa parte de capacidade financeira, assim, de quem está fazendo essa transição. Então, acho que eu preciso entender melhor esse momento do nicho e quais são esses desafios mais de negócio mesmo, que é mais administrativo e nem tão tanto que. Mas mais para entender o cenário e até onde eu consigo ir também. Mas você faz essas perguntas na reunião? Então, Na reunião? eu fiz para esse Japão sobre o ticket médio e o faturamento anual. Só que, como ele estava ali calculando em ienes, eu fiquei escuro, sabe? Eu Ainda, tinha peraí, escuro. deixa eu fazer as contas aqui. É, deixa eu ir ali converter sua moeda para um pouquinho. E no fim também não funciona, porque mesmo que eu converta, a realidade dele lá não é a mesma da realidade daqui. E acredito que os clientes vão vir muito mais daqui do que de lá, né? Então eu fiquei meio no escuro. Para esse último que eu conversei, não fiz pergunta de faturamento. Ele já tinha ali um orçamento inicial e um orçamento que estava dentro do que eu esperava, então a gente não entrou muito no fator dinheiro. Meu conselho para você é nunca, em hipótese alguma, deixar de entrar em faturamento. Porque o seu trabalho colabora para que ele atinja objetivos de faturamento também. Pelo menos a longo prazo. Ele também quer aumentar faturamento, senão ele não ia estar procurando fazer esse projeto. Ele contou que estava investindo em consultoria pessoal ali de... Como que fala? Não é marketing pessoal, mas de imagem pessoal. É isso, imagem pessoal. Ele tem um mentor, que inclusive marcado, eu consegui conversar bastante com ele ali. E ele estava investindo numa mentoria audiovisual mesmo ali, com um profissional. E ele veio buscando a identidade visual. Então, ali eu não estou entregando estratégia de marca. A gente está lapidando ali um posicionamento de uma forma inicial e acredito que com a ajuda do mentor dele, eles estão encaminhando isso, o posicionamento dele. E eu tô ali, sabe, entendendo como e qual o movimento que ele está fazendo
e traduzir isso visualmente. Esse é meu papel ali dentro. Conseguir, como o mentor dele se disponibilizou também a trazer informações, participar de imersão e tudo mais. A gente teve uma reunião de imersão, então eu consegui trazer ali o que eu senti que eu precisava trazer para conseguir dar ali o pontapé inicial no projeto de identidade. Então, tá sendo bem legal. O projeto mantém todo aquele teor estratégico por trás, porque ele está fazendo isso com outro profissional. Então, não cheguei também a perguntar de faturamento por conta disso. Eu levei mais para o design mesmo, acho, a conversa. Mas Acho que mesmo que você seja contratada para fazer a parte de identidade visual, é importante ele entender que você está ali para ajudar ele a alcançar. E você não pergunta só faturamento, é quanto você fatura hoje e quanto você gostaria de estar faturando. Uhum, E você sabe também para onde que ele está caminhando. sim, Esse projeto que você está fazendo vai ajudar ele a chegar mais perto do objetivo dele. é verdade. É muito importante perguntar. Não se coloque como uma mera. é, Como que é o nome que o André fala? Fornecedora gráfica. Uhum. Mesmo Eu tirei um que pouco dessa posição, mas nem tanto nesse projeto, assim. Foi, foi, foi mais ou menos nessa linha. Eu quis sair dessa posição, falei, eu também não vou me colocar nessa posição de fornecedora gráfica. E aí, por isso que até eu falei, se o seu mentor conseguir participar da imersão é legal. E aí ele conseguiu, e aí eu consegui ter ali as informações que eu precisava. Foi uma aeronave, não foi aquela imersão, foram perguntas estratégicas ali. E eu achei que foi legal, mas o fato de eu não ter perguntado mais sobre foi por conta disso. Acho que na minha cabeça ficou um pouco do limite do design ali, né? Mesmo que eu tenha tentado trazer algo mais estratégico, mas foi mais internamente para facilitar o processo. Mas agora para os próximos. A gente sempre vai melhorando para os próximos. É, Cada novo projeto você agrega um novo aprendizado. com certeza. Nunca para, né? A gente nunca para de aprender. Nunca. Érica, eu consigo te ajudar com mais alguma coisa? Não, você me deu muita clareza. Eu ia perguntar sobre a apresentação institucional, mas deu para entender mais ou menos ali como formatar alguma coisa que fique mais claro, Eu posso te com base no que você me mostrou. E era também sobre questão de ticket e sobre como trazer pessoas para o processo. Nunca trabalhei em equipe, sempre trabalhei sozinha, sempre fiz tudo. E eu quero começar a Olha, trazer pessoas quando comigo. eu comecei a trazer, eu não tive boas experiências. Eu comecei trazendo designers para fazer a parte gráfica. Tivemos péssimas experiências, inclusive. Não sei se é porque o Pedro é muito bom, então eu coloco a minha expectativa muito alta no design, e aí os projetos que foram entregues estavam muito abaixo do que a gente esperava, e aí frustrou os clientes também. O cliente não gostou. A gente teve que refazer, a gente pagou o designer e teve que refazer o projeto. Ou seja, Nossa, nossa, eu nunca vou esquecer dessa experiência traumatizante que eu tive. Aí eu não quis mais saber de chamar ninguém. Então a gente fazia tudo sozinho, assim. Eu com a parte de captação de cliente, contrato, estratégia, ainda trazia verbal, e aí aí passava para o Pedro no visual. E depois voltava para mim para fazer sensorial. Eu tava muito estressada, tava muito cansada. Aí, como eu estava no mercado, eu preferi delegar, chamar alguém para fazer estratégia verbal, ter um ticket menor
Eu digo de lucro, né? Ter um ticket de lucro menor, mas pelo menos eu ia tirar de cima de mim a carga, sabe? Uhum. E foi boa a experiência, foi boa. E aí eu comecei a fazer isso sempre e eu nunca mais parei. Claro que agora eu participo, eu não delego 100% é, mais estratégia verbal e sensorial, porque como eu estou no mercado há muito tempo, eu sinto que quando eu entro, o projeto fica melhor do que se eu delegasse 100%. Mas aí é uma questão também minha, sabe? De não conseguir abrir mão. Mas eu sei que uma hora eu vou ter que abrir. Porque eu quero que as equipes toquem o projeto sozinhas para focar mais na parte de estratégia do negócio em si, sabe? Mas para isso, há muito tempo eu tô com uma equipe fixa. Já vai fazer quase um ano, faz 9 meses que eu tô com uma equipe fixa. Eles fazem todos os projetos junto comigo. São mais duas pessoas, do Marcados, inclusive. Porque eu quero que eles encabecem outras equipes para tocar projetos simultâneos. Para que eu consiga sair um pouco de cena e consiga focar em captação de paciente, em criação de conteúdo, em expansão, enfim, em escala. Crescer mais, né? Vai ter E um que. pouco mais para a parte estratégica do seu próprio negócio, né? Exato. Também. A gente foca tanto no negócio dos outros que a gente esquece do nosso. Uhum. Eu tô enfrentando as consequências disso. Então, é, tenta ver como outras pessoas trabalham, entre e pede para entrar em projetos só para assistir, enfim. Porque aí você vai agregando um pouquinho o que você acha válido, você vai agregando para os seus projetos, sabe? É. Eu pensei em fazer isso, pedir para um projeto pra assistir. Só que eu não sabia se ser muito invasivo, não sei. Assim, oh, eu posso entrar no seu Então projeto? você já tem. Ué, manda lá no mercado, você fala, olha, eu gostaria, se alguém puder compartilhar comigo o projeto, se puder me colocar para eu assistir, vou ficar quietinha, só observando. Alguém vai deixar, inclusive a gente. Eu não importo, não. É cansativo, são muitas e muitas e muitas horas. Sim. Mas é um aprendizado. Você vê como o cliente responde, como que ele interage a cada tipo de pergunta, enfim, é bem legal. Até como extrair mais, né? Como fazer as provocações certas. É, também. Muito valioso, muito valioso. Porque a gente, eu comecei a assistir muitos debriefings para conseguir pegar essa Legal parte, também. né? Mas é diferente. Mas o debriefing você vê o projeto pronto, né? É, O processo você vê ele sendo construído. E é é verdade. outra experiência, né? É verdade. É verdade. Vou, vou, vou me arriscar. Eu queria, Então, eu queria participar. Se acontecer assim, de vocês tiverem, mesmo que não seja do meu nicho, mas para a que gente vai começar eu. um segunda-feira. Segunda-feira começa um projeto novo. A gente está finalizando um agora que vai passar. Inclusive, sábado de manhã tem apresentação de narrativa e de briefing. Uhum. De um projeto. Segunda-feira começa um projeto novo. Aí é segunda, terça e quarta de manhã, das 9 ou 9. Rapidinho, deixa eu ver aqui. Das 9 ao meio-dia, segunda, terça e quarta. E aí, uma semana depois, igual eu te falei, uma semana depois, a apresentação do relatório, aí mais uma semana a apresentação de narrativa e verbal e briefing. Eu faço briefing, tá? A André não faz, mas a gente faz. Uhum. Na verdade, o briefing são referências visuais, porque ajuda o Pedro na parte gráfica. Como que a O de gente. board. Então, não é um mood board, é um briefing. Vou te... Eu faço mood board. Cada um faz de um jeito. Então, Cada mas é mood que board é diferente. você é a própria designer, né?
Acho que É se o verdade. Pedro tivesse fazendo todo o processo, talvez ele nem briefing faria. Porque ele Uhum, já tem a marca na cabeça dele enquanto ele vai fazendo o projeto. Só que, no caso, ele pega o guia de posicionamento, a narrativa, a verbal, e ele não tem nenhum embasamento gráfico para ajudar ele. Porque ele não participou das outras etapas, entendeu? uhum. Então, para ajudar ele, a gente faz um briefing de referências visuais mesmo. Peraí. Que legal. Aqui vai ser um evento. É. É um evento de harmonização que tem o tema circo. Então, eu peguei referências visuais até para alinhar com a cliente. Ah, vai ser mais ou menos que estilo de fonte, vai ser o circo antiguinho ou vai ser um circo mais moderno, nananã. Aí eu vou analisando com a cliente e aí eu faço algumas, às vezes, observação, né? Eu escrevo, a cliente gosta disso, não gosta daquilo outro, não sei o que lá, e passo para ele. E aí ele faz o projeto, ó, desse briefing que você viu, ó, como ficou. Aí essa é a apresentação. Aí algumas palavras-chaves que ele usou para fazer o projeto, cartela de cores, e aí já começa logo, variações de logo, elementos gráficos, mas no caso aqui são ilustrações, padronagens, fonte de apoio, e aí aplicações. Que legal. Mas como ele não passa pelo processo de estratégia, ele precisa de alguma referência visual, entendeu? Como é que vocês que fizeram a estratégia imaginam graficamente essa marca? Então a gente coloca pelo menos algumas referências de cor, de fonte, enfim, só para pelo menos ajudar ele a ter uma base. Depois ele faz as pesquisas dele. E aí daquilo virou isso. Vocês começaram a trazer gente para a equipe, pontualmente primeiro, né? Como se fossem freelancers e depois vocês contrataram como empresa, como PJ, tipo assim. Hoje é freela. Ah, Eles entendi. são Tem autônomos, muita a gente, dúvida burocrática sobre isso. E aí também não vou eles são te meus. tomar. E eles dão nota fiscal pra gente. A gente contrata por projeto. A gente paga por projeto. Ah, legal. E Não aí um eles valor fixo fornecem. por mês, é um valor por projeto. Ah, legal, entendi, entendi. Era, era isso. Eu vou procurar um novo espaço para minha câmera. Ah, mas já melhorou Primeiro. você ter virado, sabia? Já melhorou, pelo Hã? menos um pouco. Você tá um pouco mais de frente pra mim. Antes você tava totalmente de lado, assim. É, eu comecei a fazer isso. Eu tava me incomodando um pouco com isso, mas nunca tinha pensado da forma que você falou. E aí, às vezes, eu trago bem pro cantinho do cliente, ainda mais quando é uma apresentação, algo do tipo, e fica aquele pop-up, sabe? Que fica só a linha de vídeo flutuante. Aí eu trago ele bem pro ladinho, assim, para que pareça que eu tô olhando para ele. Mas eu vou melhorar. Eu vou melhorar a posição da câmera. Vou buscar uma nova forma de fazer isso. Um prazer falar com você. Eu tenho outra reunião agora. O Beijo, espero prazer ter te ajudado. todo meu por você disponibilizar seu tempo e tanta coisa de valor. Hum, Tem muita ideia aqui. Bom, Tá espero bom, obrigada.